Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 6 de julho. Gente, muito feliz como sempre, né? Quero agradecer mais uma vez a toda essa rede espalhada pelo mundo afora de trabalhadores voluntários, de corações extremamente generosos que abraçaram a causa da Falange do Bem, representada aqui também, né, pelas pílulas do nosso amado Evangelho. Vários grupos que se formaram, e já estão trabalhando com a transcrição da pílula. Então, vocês que têm interesse em transcrever a pílula para o francês, para o árabe, para o japonês, para qualquer outro idioma, para o alemão, né, para o italiano, vocês que já se manifestaram até nós, agora tem a facilidade. Vocês encontram as pílulas transcritas nos nossos grupos da Pílula do Evangelho no Facebook. Basta entrar e você vai ver lá a pílula transcrita. Pessoas generosas estão transcrevendo a pílula. O que eu estou falando aqui no áudio, as pessoas transcrevem em português e aí você passa para o seu idioma. Olha que coisa boa, que bom, né? E agradecer também, vocês estão traduzindo em Libras. Ai, tá maravilhoso, lindo, 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 né? Dando a chance dos nossos irmãos com deficiência visual, auditiva, de estar conosco, né? Nessa mesma vibração, compreendendo a mensagem e compartilhando a mensagem. Eu achei até muito lindo, gente. Uma das pessoas voluntárias mandou uma mensagem que acabou chegando até mim, dizendo o seguinte: olha, eu sou deficiente visual, mas eu quero emprestar a minha audição para poder auxiliar outras pessoas, no sentido de ouvir e de transcrever, né, utilizando os recursos que possui. Olha, muito obrigado. Nossa, vocês não fazem ideia de como isso toca meu coração, de como isso estimula a gente a continuar. Nossa, lindo demais, né? Que coisa, essa cadeia, gente, de solidariedade. Nos Estados Unidos tem esse trabalho lindo que a nossa amada Roseli está encabeçando, de trabalhar o evangelho adaptado para as crianças, né? Criou o personagem lá do Ricardito, tem trabalhado as pílulas dos evangelhos para crianças, numa linguagem infanto-juvenil, e está investindo muito no material para ser disponibilizado para os pais. A gente em breve vai estar divulgando isso. Olha que coisa boa. Pessoas em várias partes da Terra, cada uma, lógico, tem sua vida, seus desafios pessoais, mas encontra um tempinho, né, para poder pensar no semelhante e abraçar essa causa maior. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que lindo, né, gente? Que lindo! Essa é a ideia. E dando seguimento a essa reflexão de solidariedade, de amor ao próximo, de abnegação, eu queria falar exatamente disso: o prazer de ser bom. Uma das frases eternizadas pelo nosso amado Francisco de Assis, o nosso poverello, é exatamente essa, né? Francisco disse lá na Idade Média, lá na época, no século XIII, uma época dura para a igreja, uma época dura para o cristianismo, quando ele, né, enviado por Jesus à Terra para resgatar essa essência básica da vida cristã, chegou a dizer, dentre as suas inúmeras frases: somente um homem bom sabe como é bom ser bom. E Francisco de Assis falava isso num convite extraordinário à manifestação da bondade no coração humano. Francisco nos convidava com seu exemplo a sermos bons, a dar vazão aos instintos positivos da nossa alma. Sabe por quê, meus amigos? Porque às vezes a gente passa tanto tempo, né, vibrando no que é negativo, que a gente se esquece de vibrar no positivo. E aí muitas pessoas começam a se confundir com o lodo que estavam abraçadas até pouco tempo. Então vamos imaginar, por exemplo, pessoas abraçadas com o lodo da perdição afetiva, né, vivendo de maneira equivocada, pessoas com desvios sexuais, pessoas com desvios na área financeira, pessoas com desvios, né, na área do poder, da manipulação de um outro ser humano, pessoas, infelizmente, com desvios na sua maneira de manifestar o seu amor, com transtornos graves, né, da vida afetiva. Então, muitas vezes, nós, com os transtornos que marcaram a nossa seara evolutiva no decorrer de várias existências, a gente ficou tão acostumado, que não deveria, né? Mas ficamos tão acostumados com a escuridão que se manifestava, que parece que a gente não tinha mais luz.
Só que à medida que nós vamos tomando consciência que nós somos luz e que ela pode estar lá dormindo, mas que ela pode e deve se manifestar, nós começamos com pequenas atitudes positivas, mesmo que sejam pequenininhas, a nos sentir melhores. E a cada atitude positiva que você tem, que você se sente melhor, você se reconecta mais com a sua essência divina. E quanto mais conectado com a sua essência divina, melhor você fica, e quanto melhor você está, você mais se conecta, e a gente inicia um círculo virtuoso, e sem se dar conta, pequenos gestos de bondade com a natureza, com os animais, com outros seres humanos, conosco mesmo, meus amigos. Pequenos gestos de bondade feitos de maneira sistemática, de maneira contínua, acabam criando na nossa alma um novo estado espiritual, um novo nível de psiquismo, uma evolução existencial. E aí a gente começa a sentir os benefícios da bondade. Então, quando Francisco de Assis, na época, imagina, nós estamos falando da Idade Média, nosso um contexto histórico dificílimo, ele nos convida a lembrar da essência do amor, da bondade, com gestos de bondade, ele simplesmente nos lembrava de Jesus. Deixai brilhar a vossa luz. Não foi isso que o Cristo ensinou? Então, meus amigos, em mais um dia de pílula do nosso amado Evangelho nessa quinta-feira, deixai brilhar a vossa luz. Deixai brilhar esse instinto maravilhoso de bondade que você tem na sua alma. Não importa o que aconteceu na sua história até hoje, importa o que você vai fazer a partir de agora, porque todos os instantes são momentos incríveis para a gente retomar nossa existência com mais consciência, com mais bom ânimo, né? Com mais foco, com mais congruência moral e, consequentemente, construir uma vida muito mais harmoniosa e feliz. Tá bom? Que Deus te abençoe e te inspire. Muito obrigado a vocês espalhados mundo afora, nossos irmãos anônimos de várias religiões que abraçaram a causa da pílula do Evangelho, que a divulgam em vários idiomas, que montaram grupos de estudo. A vocês que, graças a Deus, não deixam a palavra do Cristo perecer jamais, jamais. Nos lembrando, né? A cada dia como a solidariedade é importante. Que bom. Tenho certeza que cada um de vocês entende bem essa frase de Francisco de Assis. Somente um homem bom sabe como é bom ser bom. Que Deus te abençoe, te inspire e te ilumine muito. E olha, estou feliz, o site do Instituto Namastê está quase pronto. Estamos ajustando os detalhes finais, é um site simples, modesto, mas que vai ajudar na comunicação entre todos nós, com as diversas atividades, com os CDs e outros produtos, né, do Instituto Namastê para ajudar nas causas sociais da Falange do Bem. Enfim, já estou divulgando o nosso site para todo mundo visitar e conhecer, tá bom? Fiquem com Deus então, meus queridos amigos, e até breve, até muito, muito breve. E você já sabe, com muito mais solidariedade no coração e atos de bondade no nosso dia a dia.